Sejam muito bem-vindos ao podcast do Retiro da Regularização de Imóveis. Estou aqui com a doutora Andréia Rocha, uma querida. Doutora Andréia, conta pra gente como que é a experiência da senhora em relação à regularização de imóveis, o que lhe fez querer ser a primeira a entrar na Elo. É assim, professor Marcel, a gente segue, né? Você é um exemplo clássico. A gente comprou que não sabia o que eu tinha comprado, mas eu fui lá e fui. Eu falei, não, eu tenho que estar aí, não posso perder esse negócio. É assim, a gente não pode perder oportunidades. Qual oportunidade? Eu ainda não sabia, mas eu sabia que era uma oportunidade. Entendeu? Você primeiro ergue a mão, depois você pergunta o que é, entendeu? O direito imobiliário, ele que veio atrás de mim, não fui eu que fui atrás dele, né? Quanto tempo você está na advocacia? Ai, que pergunta desagradável. Não, pô, a turma tem que saber. Ué. Não, faz um tempinho, pô. Um tempinho, alguns tempinhos. É assim. Tempinho. Não vou falar que eu não vou entregar minha idade. 2 anos. Imagina, poucos anos. Mas a minha primeira especialização é direito do consumidor. Em tese é legal, mas é muito frustrante, porque você vê o seu cliente com necessidade, mas assim, são questões que dá até desânimo. E aí, o direito imobiliário me perseguiu, porque o que eu tinha de clientes que tinham problemas imobiliários, e aquilo foi me cercando. E chegou uma hora que eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso. E aí eu fui fazer a pós em direito imobiliário. E aí eu quis escapar um pouco do fórum, né? Sair um pouco das questões judiciais. E eu falei, o caminho é a regularização de imóveis, né? Que hoje o direito, usando a esfera extrajudicial, é mais comum. É rápido. Então, assim, você resolve o problema do seu cliente muito fácil, muito rápido, muito célere. E eu falo que a regularização de imóveis, você leva alegria para o seu cliente. Por quê? Porque às vezes ele nem sabia que ele tinha um problema, mas ele tinha. Não, exato. E aí você... A pessoa mora lá, faz 30 anos que ela está lá e fala, não, mas por que eu tenho que fazer isso? E aí, quando você explica, primeiro, ele tem um problema, segundo, dá para resolver. E quando você entrega a documentação toda para o seu cliente, ele fala, nossa, olha, agora tem meu nome aqui. Então, eu falo que você entrega alegria para o seu cliente. Então, é uma coisa que nos dá prazer, porque, em tese, o advogado só lida com problema, né? Mas é bom quando você lida com problema, mas que o problema tem solução, né? Então, o direito imobiliário me escolheu. Por quê? Porque vieram surgindo essas ações, essas questões, e eu fui estudando e falei, quer saber, eu só quero fazer isso, eu não quero fazer outra coisa. E aí, buscando o poder, a solução do problema extrajudicial, ou seja, tentando escapar um pouco do judiciário, que a gente sabe que demora, dá desânimo. E aí o seu cliente pergunta, quanto tempo, doutor? Você fala, ai, a gosto de Deus, né? Não tem nem como, às vezes a gente não sabe nem o que falar. Não, Fica não sabe. um mês pro doutor, como é que tá meu processo? Então, fala assim, como eu te explico, faz 6 meses não aconteceu absolutamente nada, né? E muitas vezes o cliente acha que a gente não quer dar informação, né? Não é, porque eu sempre falo assim, pro advogado tem prazo, mas pro cartório, pro juiz não tem, né? Ele quando ele... Principalmente pro juiz, pro escrevente, pro Ministério Público, eles colocam um prazo, mas esse prazo não é cumprido. Então, assim, a gente não sabe responder para o cliente, olha, volta daqui 1 ano, nem que fosse, volte daqui 10 anos. Não, a gente não tem condição de falar o prazo. E já no cartório, no extrajudicial, é mais previsível, né? O cartório tem prazo, o cartório de notas, o cartório de registro de imóveis, eles têm prazos para entregar as coisas, então facilita um pouco.
Claro, uma vez ou outra demora um pouquinho mais, porque você tem que juntar um documento que às vezes você vai ter que produzir ainda, mas via de regra, você consegue falar que até em um ano, assim, você resolve uma questão extrajudicial. Já no judicial não dá para Não falar tem como dar isso. essa previsão, né? Não dá. Fala no mínimo aí 3 anos Eu brinco para assim, que qualquer coisa que eu chutar vai estar pode errado. estar certo, pode estar errado. É um É, chute, não tem como saber. eu tenho de tudo, assim. Eu já resolvi uso campeão judicial em 8 meses e tenho um processo que está lá faz 15 anos. E não tem como Então, saber. eu dou esse parâmetro para o cliente, falo, olha, já aconteceu inúmeras situações, né, de resolver em 8 meses um processo judicial que era para ser muito lento, mas estava tudo super organizado, eram poucas pessoas que tinham que ser citadas e isso ajudou bastante. Então, é por isso que é importante também o advogado ter essa especialidade, né? Porque não é Quem sabe o que qualquer está um que... fazendo, né? Exato. Exatamente, porque não adianta nada você levar, seja judicial ou extrajudicial, você leva as coisas todas erradas, nem o juiz vai aceitar, nem o cartório vai aceitar. Aí o negócio vai voltar. Vai voltando. E aí o advogado que não é especialista acaba colocando a culpa no juiz ou no cartório, né? Exatamente. Mas enfim, vamos falar de alegrias, vamos falar do advogado que sabe, do advogado que estuda, do advogado que... É assim, gente, a gente está aqui, pleno feriado prolongado, a gente está aqui desde sexta-feira de manhã, Verdade. desde quinta a gente já estava se encontrando, então não cai do céu. A gente se esforça para ser o melhor profissional. Então, aqui a gente Não é nem a pega... primeira vez, né, que a gente faz Não, isso. muitas vezes, muitas Já é o vezes. terceiro. Então. Não, e muitas vezes no ano, né, a gente faz isso, porque não é só esse, são vários. Aqui a gente descobre novas ferramentas que facilitam o nosso trabalho, que a Aero nos traz, né, essas ferramentas. Então, assim, porque o escritório não é só sentar, atender o cliente e fazer a petição. Não. Você tem que ter as ferramentas certas para trabalhar, você tem que ter a melhor técnica, com certeza, mas não é só a técnica. Então, assim, se você consegue atender o seu cliente de forma mais rápida, o seu cliente vai ficar mais feliz, satisfeito. E com você certeza. também, porque você quer ter um cliente Sim. feliz. E outra, a gente sempre procura deixar, não sei você, mas eu pelo menos sempre deixo um valor para receber ao final. Sim, Porque isso passa um pouco de segurança, né, do nosso comprometimento com o cliente e também nos impulsiona, né, a fazer mais porque rápido. justamente quando você recebe tudo à vista ou tudo no começo, o cliente fala assim, já recebeu, não está nem aí. E não é verdade, né? Não é verdade. É o meu valor e eu sei que é o seu também, a gente trabalhar com honestidade, com integridade. Mas às vezes o cliente, cara, ele já vive aquele problema há tanto tempo, ele só quer resolver. Exato. E às vezes vai demorar, infelizmente, né? Então, a dica é sempre procure um profissional que saiba o que está fazendo. Porque eu estava até conversando com uma colega ali, que ela passou um cliente para mim, e eu fiz o estudo de caso e passei os meus honorários. E a pessoa brigou, reclamou, chiou. Falou. E eu falei, olha, foram muitos anos de estudo para eu saber resolver o seu problema. Eu sei resolver o seu problema. E ela acabou de me falar, a pessoa não quis fechar o contrato comigo porque achou caro, ela perdeu o imóvel. Sim. Quer dizer, Vai perder. vai perder. Por quê? Porque, infelizmente, não são todos os profissionais de nenhuma área, né? Qualquer área vai ter um profissional que não trabalha com integridade. Então, não é porque é advogado, é qualquer área, qualquer área. Do enfermeiro, passando pelo médico, passando pelo engenheiro, passando pelo gari. Qualquer profissão vai ter um bom profissional e um não tão bom assim, né? Sem dúvida. As pessoas hoje valorizam muito a especialidade, né? Por exemplo, um médico que é especialista, sei lá,
quebrei o dedão do pé. Se tiver um médico ortopedista, já, beleza. Mas se tiver um ortopedista que é especializado no dedão do pé, É lá que ele é vai. melhor ainda, É né. lógico, E lógico. isso tem seu valor, porque o cara ficou lá anos estudando, se dedicando ao dedão do pé, né, E ele então sabe tudo ele sabe de daquilo. tudo, ele Se sabe alguém pode resolver, é é ele, ele, né. Então é entendeu? a mesma coisa no direito, em qualquer área do direito. Então, se precisa, de uma questão de família, procure um especialista. Procure conhecer a pessoa. Hoje as redes sociais estão aí, entre na rede social, vê se aquela pessoa fala sobre isso, se ela tem uma rede social, porque é ali que você vai conhecer o profissional hoje, né. Sem dúvida. Então, por exemplo, se você tem uma questão que você precisa de um usucapião rural, quem que você vai procurar? Doutor Obrigado. Alex. E agora assim, né, também te validando em outra questão do direito, você é expert, questão de compra e venda de imóvel. Análise de Compra e risco. venda, análise de risco. Você me contou uma vez que analisou uma compra em Trancoso, na Bahia. Foi, foi. Então conta um pouco dessa história aí, como Conto. é que foi isso? Essa foi muito interessante. Então, é assim, no conhecimento geral, né, o conhecimento, do homem médio, vamos assim colocar, a pessoa vai pegar a certidão do local do imóvel. Quando eu fui fazer, a análise de caso, o estudo, né, da viabilidade, uma das coisas que eu faço é procurar ações, né, porque é um dos maiores riscos é se o vendedor tem alguma ação em seu nome. E aí eu descobri que essa pessoa que estava vendendo, ele tinha imóveis na Bahia, no Paraná, ele tinha empresas na cidade de São Paulo e ele morava lá em Trancoso, né, lá em Porto Seguro. Olha só, Se é o homem médio, ele só vai procurar só na vai Bahia. andar na Bahia. No fim, foi viável o negócio, porque apesar dele ter algumas ações, ele tinha muito patrimônio, né? Mas aí é uma outra questão. Como que eu faço para preservar o comprador nessa situação em que existiam ações, mas ainda assim foi feito o negócio? A gente precisa pegar todo. A gente precisa comprovar que aquele vendedor, naquele momento em que pese ter aquelas ações, ele tinha patrimônio. Então, o que eu fiz? Peguei certidões, de matrícula de inúmeros imóveis que ele tinha, de maneira que, se um dia fosse questionado por que o meu cliente comprou, eu valido que naquele momento ele não estava insolvente, ou seja, ele tinha patrimônio para quitar todas aquelas ações, Sim. de maneira que aquela operação, aquela venda e compra, ela era viável, né? Eu não coloquei o meu cliente, que no caso era o comprador, em nenhum risco. E para o vendedor também a gente faz essa análise. Por quê? Porque imagina, eu advoguei numa situação exatamente essa. O comprador foi comprar o imóvel e eu advoguei depois para o comprador, mas já foi uma situação que eu não acompanhei desde o começo, ele veio me procurar depois. O vendedor tinha problemas, não contou. Na verdade, a esposa era um casal vendendo, a esposa tinha uma empresa, mas ela no contrato disse que ela era do lar, prendas do lar. Ou seja, que ela não trabalhava Tá. e aí não foram procurar questões do direito trabalhista. E tinha inúmeras ações trabalhistas. E, para piorar, o comprador dependia de financiamento. E pegou todas as certidões em nome da pessoa física e estava tudo ok. Não deu nada. Por quê? Porque ainda estava em fase de ações trabalhistas. E aí, o que aconteceu? Na hora que bateu no banco, o banco fez uma pesquisa mais detalhada e identificou. E o banco não Não financiou. financiou, porque a pessoa tinha E aí, o que processo. aconteceu? Meu cliente tinha dado 36% de entrada
e usar o fundo de garantia para pagar e mais o restante que faltava ia financiar. Tá. O banco não financiou, ele já tinha entrado no imóvel, era um apartamento, já tinha mobiliado o apartamento inteiro, Olha colocado o piso, móveis planejados, já estava morando e a vendedora sumiu no mapa. E agora? Quando faltava, e foi só nesse momento que eu entrei, quando faltava 6 meses para completar 5 anos que ele estava no imóvel, ele recebeu uma notificação de uma advogada Que ele não pagou. convocando ele para uma reunião, porque ele tinha que pagar a diferença. Detalhe, o banco, quando nega um financiamento, ele não diz porque negou, ele simplesmente fala, não aprovo. Sim. E aí foi um transtorno, por sorte, na carta que a advogada mandou, que não era boa no caso imobiliário, ela colocou que o casal ainda estava com problemas, mas que queria receber. Se não fosse essa notificação que a advogada mandou, como que eu faria a prova de que ele estava? Enfim, essa ação durou 12 anos. 12 anos. 12 Ah, anos. como a gente não tem como prever? 12 anos. E como ele aposentou, sacou o fundo de garantia e ele foi guardando um valor por mês, ele conseguiu pagar. Mas o que o casal queria, o casal de vendedores queria? Desfazer o negócio. Por quê? Porque abriu uma estação de metrô a 2 quarteirões do apartamento. Então, super valorizou o apartamento. Então, para eles, era super vantajoso desfazer o negócio e vender. Desfazer o negócio. E, por sorte, eu consegui reverter, eu consegui pagar o valor venal do imóvel e ainda aí teve umas questões processuais, mas eu consegui resolver tudo e graças a Deus hoje ele tem a documentação do imóvel dele. Mas imagina o susto de você estar lá, ter mobiliado tudo. A gente sabe que mobiliar um apartamento não é pouca coisa, fora o que ele já tinha dado e perder tudo e eles ainda queriam cobrar o aluguel. Meu Deus. De todos 15 anos quase que ele ficou lá. Tudo isso por quê? Não contratou um advogado antes. Não fez antes. uma análise detalhada. Então, hoje assim, hoje a gente corre muito risco quando uma das partes é viúva ou solteira ou divorciado. Por quê? Porque pode estar em união estável. E aí... E até casado, viu? Porque esses dias eu tive uma cliente que o pai dela ele não divorciou na época, porque acho que foi em 1970, alguma coisa assim, eles divorciaram. Só que eles não divorciaram efetivamente, porque... Separação de fato, não tinha divórcio. Nem a separação. Não fizeram nem a separação. Tá. Na concepção deles, um casal não deveria se separar. Tá. Mas de corpos eles se separaram. E ele se juntou com uma outra mulher, conviveu com ela a vida inteira, recebeu uma herança, morou nessa casa de herança a vida toda. Quando esse cara faleceu, a esposa que já não era esposa no papel, mas já não era, ela entrou com o inventário dele, entrou como viúva meieira dele e requereu metade da casa e ele tinha mais 2 filhos fora com esse casamento, com esse primeiro casamento, e outros 4 filhos no segundo casamento. Isso deu um rolo que foi desde 1992 até 2015. Eu peguei esse processo nesse ínterim aí e foi uma loucura isso. Imagina, olha quanto tempo durou tudo isso. Um achando que não tem direito, outro que não tem, que para provar que não teve separação e aquela loucura, e querendo cobrar aluguel, porque em tese poderia cobrar aluguel, porque estava usando o imóvel. Uma loucura. E quando, na verdade, seria o caso de que quem estava morando tem o direito real de habitação, né? Não teria que pagar. Quem teria direito real de habitação? A esposa? Não, ou a mulher que convivia com ele? A convivente, né? Porque a separação de fato
acabou que a outra perdeu o direito. Mas aí tinha que assim, provar é separação. rolo e rolo, É. né? E aí, quando você faz essa análise de risco prévia, você identifica esses pontos e não significa que vai impedir o negócio, só significa que você vai tomar uma decisão consciente. Se você optar por manter o negócio, você vai, olha, eu vou te dar no meu laudo, no resultado do meu trabalho, eu vou dizer para você, olha, o risco é esse, se efetivamente acontecer isso, nós vamos ter que tomar essa e essa providência. Pelo menos você toma uma decisão consciente, sabendo que se der errado, vamos ter que tomar essa e essa providência. Então, pelo menos é consciente a Exato. tomada de decisão. E não que não necessariamente porque a pessoa tem um monte de ação, eu preciso não comprar. Né? Não significa que vai inviabilizar. Exato. Em algumas situações, vai inviabilizar. Sim. Em algumas situações, vai inviabilizar, mas não são todas, né? E dependendo do que for, a gente consegue até resolver a questão, mitigar ali o problema. Exato. E acaba o risco ali. Mas eu só vou saber se fizer esse estudo prévio. Sem dúvida. Essa análise de risco prévia. Uma cliente minha foi comprar e ela no início ela foi sem mim. Ela já é minha cliente. Eu sempre falei, não, quando você vender a sua casa, que ela ia vender, ela divorciou e ia comprar outra. Não, quando você vender e tal, e for comprar outra, você me fala. E aí ela foi, tal, tratou com o corretor de imóveis, tratou com o vendedor, e aí na hora de assinar, apertou, né, e veio atrás. Ah, doutor, tô na dúvida, não sei, então, posso te mandar? Pode. Me mandou o contrato. Aí fui ver o contrato e tal. Falei, pede a matrícula, era um condomínio, pede certidão de quitação do condomínio, pedi vários documentos para ela. O corretor me mandou a matrícula. Detalhe, o corretor era advogado, tá? Era corretor e advogado. Aí ele mandou aquela matrícula de visualização. E não serve. Falei, pode pedir a outra. Já começou aí o problema. Aí nisso eu nem abri. Quando eu vi que era de visualização, eu falei, eu não vou nem ver essa matrícula, não vou perder meu tempo. Aí, bom, veio a matrícula certidão. O que tinha? Tinha uma hipoteca, tá? Essa hipoteca tinha um valor de, não me lembro agora quanto era, mas era quase uns 100 mil reais. E ela era de 2015, alguma coisa assim. Aí fui ver, dono da matrícula, uma empresa do Paraná, o imóvel em São Paulo. Falei, quem que tá te vendendo isso? Não, é o fulano. Ela me falou o nome de uma pessoa física. Aí, falei, ué, mas o imóvel tá no nome de uma empresa. Não sei o que e tal. Ficou meio assim, eu falei, vou falar com o corretor. Daí fui falar, não, é porque tá realmente no nome dele, mas é a outra pessoa que tá vendendo, porque o cara já morou lá, porque não sei o quê, porque ele comprou em leilão, e essa hipoteca, eles tinham uma dívida e colocaram esse imóvel, mas já tá praticamente quitada. Eu falei, peraí, praticamente quitada, desde 2015 quitado, e aí, o que nós vamos fazer? Resumo de toda essa história, deu o maior rolo entre eu e o corretor de imóveis, porque eles acham que eu entrei para desfazer o negócio. Eles sempre acham. Eles sempre acham Eles não isso. entendem que a gente está garantindo o direito do nosso Exato. cliente. E me criticaram. Eu sei que eu atrasei tudo isso uns Sim. 2, 3 meses. Uhum. Mas deu certo a compra, ela tá feliz, comprou a casa e tá lá super contente. Então, Mas sem correr nenhum risco. sem correr nenhum risco. Entendeu? Então, assim, gente, obrigada. Obrigado, É um Andréia. prazer, Obrigado por eu estar aqui, por estar nos Me sinto prestigiando. honrada de ser associada número 1 da Com ela. certeza. Maravilha.